Olá, queridos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Adriano Almeida, você seja bem-vindo ao canal Pitado Teologia. E hoje no vídeo o nosso tema vai ser sobre o correto é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na forma trinitária, né? Ou batizar somente em nome de Jesus. Nós vamos usar dois textos para isso. E o primeiro desses textos está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, a palavra aqui é baptizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aqui, Mateus está registrando literalmente o que Jesus falou. Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que mandou. Jesus que disse, literalmente. E por que eu destaquei aqui a palavra batizo? Que no grego é baptizo e diz respeito à imersão. Então, pela própria palavra, no seu significado original, na sua originalidade, ela já nos dá a forma como o batismo deve acontecer. O batismo não é por aspersão. O batismo deve ser, claro, por imersão. A pessoa deve ser imersa em águas. É isso que é o batismo nas águas. O batismo nas águas não é por aspersão, mas sim por imersão. Se nós formos, claro, seguir aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E aqui Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, quando Paulo está chegando ali às regiões de Éfeso, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, versículo de número 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Então Paulo achou ali alguns discípulos, como o Senhor Jesus havia dito, ide por todas as nações e fazei discípulos. E quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontra ali discípulos. E Paulo pergunta a esses discípulos, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Em que batismo é que vocês são batizados? Se vocês são discípulos, se vocês creram, que batismo foi o que vocês foram batizados então, se vocês nem ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram, no batismo de João. Então Paulo vai dizer a eles, versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento. A pessoa se arrependia e era batizada por João. Não precisava fazer nenhum tipo de confissão de fé. Era a pessoa, eu estou arrependida, ia até João, João batizava. Esse era o batismo de João. Batismo de arrependimento. Então, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Então, esse batismo é uma preparação para Jesus, que é aquele que vem depois de João. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ok. Mateus 28, 19 diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 19 cita que Paulo batizou os discípulos que estavam em Éfeso, que ele vai nos dar um dado, Lucas, que eram 12 homens no versículo de número 7, ele vai dizer isso.
E Paulo, a Bíblia diz que foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é para batizar em nome de Jesus? Como harmonizar isso, sendo que a Bíblia não tem contradições? Muito bem. Verifica aqui que eles já haviam sido batizados antes e Paulo batizou eles novamente. Por que Paulo os batiza novamente? Porque o batismo agora que Paulo está batizando eles, não é um batismo simplesmente de arrependimento, mas é um batismo de confissão pública de fé. Esse batismo, ele faz com que a pessoa se identifique com Jesus. A pessoa está publicamente dizendo que morreu para o mundo e vive agora totalmente dedicado e consagrado a Cristo e a seu serviço. E quando a Bíblia vai citar que Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia não está dizendo que ele não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer, está nos mostrando que ele batizou segundo a autoridade de Jesus. Então o batismo em nome de Jesus é o batismo que Jesus mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo batismo cristão, bíblico, ele deve seguir essa orientação de Jesus. Paulo batizou com base na autoridade de Jesus, segundo o mandamento de Jesus. E qual foi o mandamento de Jesus? Ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandamento de Jesus. Então é para batizar em nome de Jesus ou na forma trinitária. É para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. E isso, claro, com a autoridade que há no nome de Jesus. Então eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com mais alguém. Então que Deus lhe abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.